Uma palavra de amor, uma palavra de Deus. Olá, muito bom dia, uma excelente quinta-feira para você. Muito bom continuarmos aqui falando da sublimidade de conhecer Cristo. Como é bom, né, nós podermos falar deste que vive e reina para sempre. Como é bom podermos falar daquilo que é muito importante para nós, aquilo que agora sim faz a diferença, como Paulo mesmo nos descreve, daquilo que são os créditos importantes, né? Os benefícios de possuir o conhecimento de Cristo. Nós falamos ontem que o primeiro benefício de possuir o conhecimento de Cristo é conhecimento, né? O segundo é justiça. Justiça. E isso está no verso 9, parte B. Não tendo a minha própria justiça que procede da lei, mas a que vem mediante a fé em Cristo. Justiça que procede de Deus e se baseia na fé. Paulo passou a sua vida adulta tentando inutilmente obter uma justiça própria, derivado de manter a lei, o alto esforço, a moralidade, os rituais religiosos, as obras morais, todos produzidos pela sua carne. E aquilo havia se tornado para Paulo um fardo esmagador, insuportável. Paulo, embora tenha feito o seu melhor, ele ficou aquém do padrão de Deus. Ele não atingiu, porque ninguém pode responder aquele padrão. Por isso Paulo vai falar de uma maneira muito clara que agora sabemos que tudo o que a lei diz, ela diz para os que estão debaixo da lei, para que toda boca se cale e todo mundo se torne culpável perante Deus. Porque pelas obras da lei, nenhuma carne será justificada diante dele, porque pela lei vem o conhecimento do pecado. Paulo era como o resto dos seus compatriotas. Ele estava procurando estabelecer a sua própria justiça, mas ele não havia conseguido, ele falhou. Então, Paulo agora entendeu que a lei, na verdade, lhe causava morte, lhe causava um estado de separação de Deus. E embora ele tenha sido dedicado à lei do judaísmo, embora ele tenha tentado viver essa lei para agradar a Deus, quando ele enfrentou a verdadeira lei divina, ele se viu como um pecador morto em pecado e que se dirigia para a morte eterna, que se dirigia para a total destruição. A lei de Deus o matou. E quando ele se viu nessa situação absolutamente pecaminosa, ele renunciou às obras de justiça das suas próprias ações e creu e aceitou o dom gratuito da justiça de Deus, que é pela graça. Paulo trocou alegremente a carga da hipocrisia legalista para a justiça que é pela fé em Cristo Jesus. A justiça que vem de Deus, com base na fé. A fé é a confissão confiante, né? Aquela confissão confiante contínua de total dependência em Jesus Cristo para os requisitos necessários para entrarmos no reino de Deus. Envolve muito mais do que um mero assentimento intelectual da verdade do Evangelho. A fé salvadora inclui a confiança no Senhor Jesus Cristo e se entregar ao seu senhorio. E é com base na fé que a justiça vem de Deus para os pecadores que, pela graça, chegam ao arrependimento. Primeiro, eles são salvos pela misericórdia de Deus. E salvos, então, se arrependem e creem para a fé. A justiça, então, é algo que vem de Deus. Quando nós cremos em Jesus Cristo. Quando somos transformados, então nos arrependemos e somos libertados do pecado. O pecado que estava imputado a nós, agora é imputado em Cristo. E a justiça que era de Cristo, agora é imputada a nós, é colocada nas nossas vidas. Então Paulo entende que na cruz, Deus julgou Jesus como se ele tivesse cometido pessoalmente cada pecado de cada eleito de Deus. Como se ali na cruz ele tivesse derramado a sua vida, e de fato o fez, para perdoar todos os pecados daquele que um dia
viriam à fé em Jesus Cristo. Essa é a sublimidade do Senhor. Ele que viveu sem pecado e andou uma vida sem pecado, morreu como um injusto para dar vidas a injustos. Ele que era justo, perfeito, sem pecado, nenhuma palavra da sua boca saiu de maneira errônea, mas ainda assim, ele foi injustamente crucificado para fazer a justiça de Deus nas nossas vidas, imputando a salvação a nós, nos dando a graça salvadora que nos transforma. Se você ainda não creu em Jesus Cristo, se você ainda não teve sua vida transformada por Ele, o meu desafio e o meu desejo é que você confesse Jesus agora como Senhor da sua vida, seja transformado e experimente a sublimidade de conhecer Cristo. Não confiando nas suas próprias obras, não confiando na sua própria justiça, mas confiando na justiça que vem de Deus para a sua salvação, para a glória do Senhor. Um forte abraço e até amanhã com a graça do nosso Deus. Uma palavra de amor, uma palavra